Glória a Deus. Diz aí então a palavra do Senhor, meus irmãos. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então a primeira coisa que eu destaco aqui, meus irmãos, o Pedro, ele não diz para as pessoas, ele não manda essa carta, essa epístola para as pessoas dizendo: eu tenho fé e eu vou resolver a vida de vocês. O que ele fala? Ele diz: eu sou servo de Jesus Cristo e igualmente nós recebemos uma fé preciosa. Então quer dizer, nós temos fé. Ele não diz: eu tenho fé para mudar a vida de vocês. Ele diz: a nossa fé, nós alcançamos essa fé que é preciosa e que através de Jesus nós alcançamos a bênção. Amém? Ele diz, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco, juntos, alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então todos nós temos que crer, temos que usar a fé. Não é uma pessoa usando a fé, uma crendo e todo mundo na dependência. Claro que nós podemos unir a nossa fé, um orar pelo outro, juntos, concordando, mas é todos juntos nessa fé. E como ele diz, a fé é preciosa, a fé é poderosa para abençoar as nossas vidas e nos levar à eternidade em nome de Jesus. Amém? Diz mais, ele diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas. No versículo 2, graça e paz vos sejam multiplicadas. Agora, como que essa graça e paz é multiplicada? Olha o que ele diz: pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então veja só, ele diz: olha, eu desejo que a graça e a paz, seja multiplicada na vida de todos vocês que alcançaram essa fé preciosa em Jesus. Agora ele diz: vai ser multiplicada pelo conhecimento. Quanto mais nós buscamos aprender a vontade de Deus, a vontade de Jesus, quanto mais conhecemos, mais nós vamos crescer e vai se multiplicar a graça, que é favor que a gente não merece, e a paz de Deus na nossa vida. Amém? Então tudo é pelo conhecimento. Eu tenho que aprender o que Deus quer de mim, qual é o propósito que eu tenho que ter na minha vida. Quanto mais eu conheço, mais eu aprendo, mais se multiplica as bênçãos. Você viu que ele não chega e diz: não, pessoal, eu vou usar a fé aqui, vai multiplicar, eu vou dizer, está abençoado e está resolvido. Não, ele diz: graça e paz pelo conhecimento. Você vai ter que buscar conhecimento, você vai ter que buscar aprender de Deus, para que se multiplique a graça e a paz dele na tua vida em nome de Jesus. Amém? Ele diz mais, versículo 3: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Amém? Então uma coisa que eu destaco aqui, irmãos: Jesus conquistou tudo o que nós precisamos, tudo que diz respeito à vida. Você que crê em Jesus, tem essa fé preciosa, você tem acesso a tudo que você precisa para ser feliz. Só que o problema é que muitas vezes o que acontece, a pessoa acredita em Deus e ela acha que só o fato de acreditar já é suficiente para ser abençoado. E aí mais uma vez ele repete: você recebe tudo que diz respeito à vida e à piedade. Piedade é uma vida com Deus, espiritual, religiosa, vamos dizer assim. E aí o que ele fala? Você tem tudo que diz respeito à vida para isso. Só que olha o que ele completa no versículo. Diz aí: visto como o seu divino poder
nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Agora mais uma vez ele diz: pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Amém? Então como é que eu recebo tudo que diz respeito à vida? Pelo conhecimento de Jesus. Por exemplo, ele diz: aquele que busca, encontra; aquele que bate na porta, a porta se abre; aquele que pede, recebe. É uma atitude. Eu vou pedir e eu vou receber, eu vou buscar e ir atrás e alcançar, vou bater na porta e a porta vai se abrir. Por exemplo, é o conhecimento do que Jesus ensinou. Só que o que acontece? Tem pessoas que ela quer tudo sem ir buscar. Ela quer espiritualmente ser abençoada sem orar, sem pedir, sem buscar, sem bater na porta. Ela quer que a família mude, mas ela não quer perdoar. Ela não quer agir pelo conhecimento de Jesus. Por exemplo, a misericórdia. Ele disse que se eu não perdoo, não serei perdoado. Então o que ele conquistou? Tudo para nós. Só que tudo vai vir através do conhecimento. Eu conheço o que ele quer que eu faça, eu pratico o que ele ensina, e eu vou ter o resultado. Eu vou receber tudo que diz respeito à vida, tudo que eu preciso para ser feliz aqui na terra. Diga glória a Deus. Ele, pelo seu divino poder, já conquistou tudo, mas eu alcanço pelo conhecimento. Então ele já conquistou tudo, mas eu vou alcançar através do conhecimento, praticando aquilo que ele me ensina, e aí eu vou alcançar o melhor de Deus em nome de Jesus. Amém? Agora olha a promessa que ele fala aqui, que é grande, né? Maravilhosa. Aí no versículo 4 diz assim, ó: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas, olha só que forte, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência, pela carne, né, há no mundo. Amém? Então olha só, ele tem nos dado, né, ele pagou o preço e nos deu grandíssimas, e ele chega a dizer, e preciosas promessas. São promessas maravilhosas, tudo que diz respeito à vida e tudo que diz respeito à vida espiritual. E aí agora ele diz: olha, nós somos, você e eu, cada um de nós. Não é só o Pedrão, não, o Pedrão é divino, o Pedrão é poderoso, não. Ele diz: nós todos alcançamos grandíssimas e preciosas promessas, e uma delas, que eu considero, e a Bíblia nos mostra que é o mais importante, é a natureza divina em nós. Nós participamos da natureza divina, ou seja, o Espírito Santo habitando em nós, a presença de Deus nas nossas vidas, produzindo frutos de Deus. Amém, irmãos? Então ele diz, ele tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas, e através delas nós vencemos a carne, a corrupção, a destruição que há no mundo, que é a concupiscência carnal que produz. Ele diz, nós vencemos isso, né? Entre outras palavras, e nós escapamos dessa corrupção que há no mundo, dessa destruição que há no mundo. Como? Recebendo o Espírito Santo e tendo em nós a natureza divina. Amém, irmãos? Se você, meu irmão, minha irmã, não tem o propósito de ter a natureza divina em você, de buscar essa natureza divina, você não está seguindo o plano que Deus tem para a tua vida. Deus te escolheu e Ele te deu grandíssimas promessas, e como Jesus fala, Ele cuida até dos passarinhos, que dirá dos seus filhos. Ele quer cuidar de você, só que nós como filhos devemos buscar a natureza do Pai em nós, a presença dele em nós. Diga glória a Deus. Depois eu vou mostrar para você que quem não busca isso, quem não busca essa natureza, que agora a gente vai ver aqui alguns frutos dessa natureza, né? E eu vou mostrar para você, quem não busca essa natureza, o próprio Pedro, ele fala que essa pessoa é cega.
Então, quando ela não tem esse propósito de buscar a presença de Deus na sua vida e seguir a direção da natureza de Deus, essa pessoa é cega espiritualmente. Então tome cuidado, né, irmãos, para que a gente não venha seguir o caminho da cegueira espiritual. Deus nos chamou para algo muito maior, é realmente uma comunhão pessoal com Ele e verdadeira. Amém? Olha o que ele diz aí, quer ver? No versículo 5 diz assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. Diga glória a Deus. Pastor, que negócio é esse? Olha, presta atenção. Ele fala: nós temos grandes e preciosas promessas de receber a natureza divina em nós, amém? E aí ele diz: olha, põe nisso a diligência, o cuidado. Então veja só, ele não diz: olha pessoal, deixa para mim que eu resolvo tudo. Não, cada um tem que ter o seu esforço. Ele diz: olha, põe nisso o cuidado. Você tem o dever de cuidar da tua vida espiritual. Ele usa a expressão diligência, que é um cuidado, né? E aí ele fala qual é o tipo de cuidado que a gente tem que ter, o que a gente tem que buscar. Ele fala aí, ó: pondo nisto mesmo toda a diligência. Aí ele diz: acrescentai a vossa fé a virtude. Amém? Então, primeira coisa, eu tenho fé em Jesus, mas eu não posso ficar só na fé. Eu tenho que buscar virtude. O que é virtude? É excelência moral, é aquilo que é correto, é aquilo que é verdadeiro. Podemos levar até para o lado de santidade, separar, tirar pecados da nossa vida, coisas erradas da nossa vida. Amém, irmãos? Então olha, Pedro diz: olha, você tem que ter o cuidado da tua natureza divina, da presença de Deus em você. Ah, mas eu tenho fé. Não sei se você já viu, tem pessoas que ela está lá na lama do pecado, toda errada, e aí as pessoas dizem: não, mas ela tem fé, mas ele tem fé, tá? Mas a fé sozinha não pode ser, tem que ter virtude, tem que ter moral, né? Não estamos falando aí de ninguém, mas eu conheço casos, né, de pessoas que até pregam a palavra e agem mentindo, agem às vezes lá fazendo coisas erradas. Eu conheço um caso de um que pregava em cada cidade tinha uma namorada, né? E aí o que a gente vê? As pessoas olhavam: mas essa pessoa tem fé. E cadê a virtude? Cadê a moral? Cadê a verdade, a santidade nessa pessoa? Você está compreendendo? Quando se perde isso, meu irmão, depois eu vou mostrar para você que é um passo para a queda. Quando você perde o propósito de cuidar da tua vida espiritual, de estar diante de Deus apresentado, você está a um passo de cair. Então o nosso cuidado tem que ser com a nossa espiritualidade. Então eu vou manter a fé, mas eu vou buscar a virtude, como diz aí, que é excelência moral. Então se o pai da mentira é o diabo, eu não posso mentir, né? Se as pessoas fazem desonestidade, eu não vou fazer o que elas fazem. Eu até usei o exemplo da parte até religiosa sobre o dinheiro, né? Que a gente vê às vezes o evangelho sendo feito realmente um negócio. É bíblico, dízimo e oferta, sim, mas muitas vezes a gente vê coisas que as pessoas fazem aí, extrapolando, vendendo objetos e um monte de coisa, e vinculando a bênção com dinheiro, coisas que a gente não vê que Jesus fez, né? Jesus não ficou lá: você quer ser curado? Traz tanto aqui. Nós não vemos isso acontecendo. Jesus não ensinou isso, não é? O conhecimento de Jesus nos mostra que não é assim. Em primeiro lugar é o reino, mas o dinheiro não pode estar em primeiro lugar no reino de Deus. Amém, irmãos? Então quer dizer, a gente vê tanta coisa errada que a gente vê uma conduta de certa forma imoral. Você vê um monte de gente criticando, falando, dizendo e realmente às vezes tem razão de coisas desse tipo. A avareza é um pecado. Então não é moral você colocar o dinheiro acima de Deus. Você tem que colocar Deus sempre em primeiro lugar. Amém, irmãos? Então leva para todos os sentidos. Não adianta eu ter uma grande fé
mas eu ser imoral, nas minhas ações eu agi de maneira errada. Eu tenho que buscar agradar a Deus. Claro que ninguém é perfeito, errou, peça perdão, busque a melhora. Aí que entra o que o Pedro está falando, né? Vamos cuidar disso. Vamos colocar o nosso cuidado nisso para acrescentar. Eu tenho fé em Jesus, agora eu tenho que acrescentar virtude, que é moralidade, excelência moral, uma conduta honrada, honesta, verdadeira, que agrade a Deus. Amém, irmãos? Um comportamento que seja de acordo com a vontade de Deus. Amém? Aí diz mais aí, né? Fala sobre a virtude. E aí eu vou juntar a virtude, vou acrescentar com a ciência. Mais uma vez, ele fala de conhecimento. Ciência não é no sentido aí que a gente vê a ciência dos homens, né? Nós estamos falando da ciência divina. Então, quanto mais eu conheço a vontade de Deus, a palavra, os mandamentos, mais eu conheço Jesus. Então está dizendo, eu vou ter fé, mas eu vou ter uma conduta moral que agrade a Deus, e eu vou buscar conhecimento. Eu não posso ficar estacionado, só indo na onda do que os outros falam, que me disseram. Não, eu tenho que olhar na Bíblia, conhecer, saber se Deus realmente ensinou isso ou não, se está de acordo com a vontade dele ou não. Então eu vou buscar o conhecimento. Amém? Aí diz mais, acrescentar a ciência, a temperança. Eu até brinquei hoje com as pessoas e falei, quando eu lembro de temperança, eu lembro aquele, como é que é, do Masterchef, o Jacan, que ele fala tempero, está faltando tempero, né? Que a gente vê, a temperança tem tudo a ver com tempero, moderação. Quando você tempera uma comida, você não pode botar muito sal, nem pouco sal, tem que ser na medida certa. Então pense nisso, tempero, temperança, moderado, medida certa. Tem casos da pessoa ser, como diz aí o ditado, 8 ou 80, né? Ou ela é muito ou ela é pouco. Aí leva para todos os sentidos isso. Você tem que encontrar um meio termo onde você vai ficar firme. Amém? Por exemplo, na vida espiritual, eu sou 8 ou 80. Uma semana eu oro 2 horas todo dia, na outra eu não faço uma oração. É 8 ou 80. Que era melhor orar 15 minutos todo dia, sempre até o fim da vida, né? Do que estar lá 2 horas, uma semana, e depois 1 mês, 2 meses, sem nunca mais orar. Quer dizer, a pessoa, ela é 8 ou 80, ela não é moderada e firme naquele propósito. Leva para o lado até de família, de ajudar pessoas, moderado. Tem casos que você extrapola. Aí, pastor, mas é que eu gosto de ajudar, mas aí está criando dependência. Aquela pessoa já está dependendo totalmente de você. Isso é exagero. Você tem que deixar ela andar com as próprias pernas. Amém, irmãos? Então você tem que encontrar um ponto de equilíbrio na família. Você não pode exagerar. Tem gente que na família ela quer fazer tudo pelas pessoas, e aí ela extrapola, ela se doa demais pela família. Quando vê, ela está lá cansada, sobrecarregada, e quando vê, pior às vezes, que até tem casos que a pessoa se explode, joga tudo pro alto e larga todo mundo de mão, porque não teve moderação, não encontrou um equilíbrio no administrar ali a sua família. Ela exagerou. Então encontre o equilíbrio nos relacionamentos, leva para tudo, financeiramente, né? Aquela facilidade, até conversava com uma irmã que ela me contou sobre a facilidade do cartão. Quando vê, pastor, estou endividada, porque vai lá e compra, passa o cartão só e deu, né? Só está resolvido, né? Já sai com o produto, mas chega no final do mês, está atolado em dívida. Ou seja, exagero, ultrapassou os limites, não foi moderado no gasto, né? Então a gente tem que buscar moderação. Está dizendo aqui, eu tenho fé, mas eu tenho que ter moderação, tempero. Amém? Tem que ser temperado. Aí diz mais, junto com a temperança, a gente tem que buscar a paciência. O que é paciência? É calma para você passar por situações contrárias.
Então leva isso para todos os sentidos também. Quantas pessoas perdem a paciência, ela abandona o caminho de Deus. Eu canso de dizer um exemplo que ficou marcado no meu ministério, de uma senhora que entrou uma vez porta dentro da igreja e olhou para mim e disse: olha, pastor, se Deus não me der a minha geladeira agora, esse mês eu vou embora, não quero saber mais da igreja, não quero saber mais de Jesus. Quer dizer, eu nem sei qual era a situação da vida dela, né? Mas ela estava sem paciência. Quer dizer, a geladeira vale o preço de Deus? Deus é muito maior. Se não fosse naquele mês, chegaria o tempo de Deus abençoá-la, em nome de Jesus, amém, irmãos? Claro que a gente crê que Deus pode fazer, mas ela estava querendo pressionar, vincular Deus ou a geladeira, ou Deus fazia ou então tchau, sem paciência, sem calma para enfrentar as adversidades da vida. Então leva para esse sentido, seja espiritual. Você pediu algo, outra coisa, tem pessoas que ela não consegue ter paciência para esperar a resposta do pedido, né? Ela pede hoje, ela não consegue aguardar uma semana, amanhã ela já está metendo a carroça na frente dos bois, querendo resolver com as próprias mãos as coisas, em vez dela confiar que Deus está operando. Ela perde a paciência, ela não consegue aguardar uma resposta de Deus. E aqui está dizendo: nós somos participantes da natureza divina, e a natureza divina traz ao nosso coração paciência para esperar e passar pelas adversidades, crer que Deus vai resolver aquele problema, crer, né? Quantos aí, por causa de uma pasta de dente, de uma toalha molhada jogada no chão, destrói casamento, perde a paciência, né? Sim ou não? Sim ou não? Por causa de um problema, por causa de uma crise, pega e desiste, joga a toalha e vai embora. Então não perca a paciência. Nós temos que buscar essa natureza divina. Nós somos participantes. Jesus morreu para isso. Não é questão: pastor, eu não tenho paciência, eu não quero. Tem uns até que diz: pastor, eu não tenho sangue de barata. Isso mesmo, não tem. Você tem o sangue de Jesus. Diga glória a Deus. Amém, irmão? Mas eu não tenho sangue de barata, não sei o que, eu não vou ter paciência. Mas nós temos o sangue de Jesus. Ele morreu para você ter acesso ao dom da paciência. O Espírito Santo vai trazer essa paciência ao teu coração. Diga glória a Deus. Aí diz aí: a paciência eu acrescento também a piedade. O que é a piedade? É a compaixão por outra pessoa. Então, se a gente colocar tudo isso aqui junto, né, a gente vê que se eu tiver paciência, eu vou conseguir ser misericordioso. Quantas pessoas você já ouviu dizer assim: não, larguei de mão, perdi a paciência, não quero saber mais de fulano, não quero saber mais daquela pessoa, porque perdeu a paciência e não foi misericordioso, não liberou perdão. Então a gente tem que perdoar, compaixão. Deus foi misericordioso conosco. Quem somos nós para ficar rancoroso e não liberar perdão para as pessoas, se Ele nos perdoou, né? Então nós temos que buscar esse dom da compaixão, da piedade, da misericórdia para com o próximo. Então leva isso para todos os sentidos. Na família, no casamento, no trabalho. Pastor, mas o meu colega, eu pedi um favor, ele não quis fazer para mim, e não sei o que, agora eu não vou mais fazer nada para ele. Não, seja misericordioso, age diferente. Se ele te pedir, vai lá e faça o favor, mostra que você não guarda mágoa, que você é diferente, em nome de Jesus, amém? Claro que com um bom senso, né? Como a gente falou, com moderação. Não é porque ele me pediu, agora eu vou trabalhar para ele, ele vai ficar sentado, né? Tem que ser tudo com moderação, com bom senso, amém, irmãos? Mas seja misericordioso. Veja que não é só fé, não é só acreditar em Deus. Pedro está dizendo: olha pessoal, não é só acreditar em Deus, você tem que buscar a natureza divina. Esse é o propósito, você buscar essas qualidades. Agora ele fala mais, além da piedade, ele diz fraternidade. O que é fraternidade? Amor entre os irmãos. Fraternidade é amor, é irmandade. É você entender, irmãos, que o nosso Pai, mesmo todos nós sendo um diferente do outro, o nosso Pai é o mesmo.
O nosso Pai Celestial é Deus. E como é engraçado, irmãos, que tem pessoas que parece que não tem amor pelos outros, pela igreja, pelos irmãos da igreja, né? Eu até usei o exemplo hoje de uma irmã que frequentou a nossa igreja, e uma pessoa conseguiu tirar, um familiar tirou ela da nossa igreja, e o discurso que o diabo usou, né, através da boca desse familiar, era dizendo para ele que essa pessoa nos idolatrava, que não, mas tu idolatra eles, que tu está idolatrando eles. O que tem a ver se nós estamos congregando juntos anos e anos? Como que não vai agarrar amor? Como que um não vai amar o outro? Tem uns que não, que entra e sai da igreja, como se diz, de nariz empinado, não olha para os lados, não se apega a ninguém, a nada, vira as costas, não está nem aí para ninguém. Mas a Bíblia diz que a natureza de Deus traz em nosso coração o amor fraternal. Como que nós vamos virar as costas para os irmãos da fé, né, que eu chamo família da fé? Como que nós vamos, não, tanto faz como tanto fez, não significa nada para mim? Como assim, se a Bíblia diz que a gente é irmão, que o nosso Pai Celestial é o mesmo? Amém, irmãos? Então quer dizer, essa pessoa veio com esse discurso, conseguiu tirar a pessoa da igreja e levou ainda para uma que é através de rádio só, está lá só as duas dentro de casa lá intocada, e fico só no rádio lá e nem congrego mais, não se relaciono mais com ninguém. O que eu vejo nisso? Cadê o que a Bíblia ensina? Congregar, união entre os irmãos. Claro que eu não estou falando aqui de congregar, porque a gente congrega e tem que um ficar grudado na casa do outro 24 horas. Lembra da moderação, limite, cada um tem o seu espaço, amém, irmãos? Mas como que não vai ter amor? Como que não vai uns orar pelos outros? Até como fala aí a fraternidade, fala também de amor, né? Diz aí, acrescenta a fraternidade e o amor, que é uma qualidade. Qual é o amor do tipo de Deus, irmãos? O amor que se doa, o amor que faz renúncias. Então leva para esse sentido. A pessoa não renuncia nem 5 minutos para orar pelos seus irmãos de fé, pelos irmãos, não leva só para irmão da fé, mas aqui está diretamente falando dos irmãos da fé, né? Mas leva para a família também de sangue, tanto a família de sangue quanto a família da fé, né? Quando você se doa, faz um favor para o teu familiar, você está amando. Quando você renuncia a algo, tem gente que ela diz, não, mas eu amo a minha família, mas não me pede nada, não quero saber de ajudar ninguém, né? Eu amo meus irmãos, mas não me pede oração, que eu cuido só da minha vida aqui, é só eu e eu e eu não oro por mais ninguém. Ou seja, que amor é esse que não se doa, que não faz uma doação de tempo, de conversa, de algo que você faça de bom para alguém? Isso não é amor. O amor de Deus é um amor que se doa, como Jesus nos amou se doando na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Então pense nisso. Eu amo a minha família de Deus, a minha família da fé. Eu amo a minha família de sangue. Eu amo aqueles que estão na minha volta. O que eu faço por eles? O que eu faço? Eu me dou, ou é só faz o que eu quero e pronto? É a minha vontade que tem que prevalecer. Quer dizer, eu não faço nunca a vontade daquela pessoa, eu nunca faço algo para agradá-la. Então isso não é amor. O amor vai se doar. Então tudo isso aqui, o Pedro diz, acrescenta a fé. Creu em Jesus, que bom, que maravilha. Você tem grandes promessas, mas não pode ficar só nesse negócio da fé, não. Você tem que acrescentar fé. Você vai acrescentando virtude, que é moral, vai acrescentando a paciência, o conhecimento, a temperança, você vai acrescentando a fraternidade, o amor, amém, irmãos? Então você vai crescendo. Não pode ficar só, eu creio em Jesus e pronto. Não, eu creio em Jesus, então eu vou buscar conhecimento dele, e ele me ensina a buscar esses frutos, a praticar estas coisas, amém, irmãos? Diz mais aí, né? Versículo 8. Pastor, será que é tão importante assim esses frutos aí na nossa vida? Olha o que diz aí no 8. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas,
não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você viu? Acho que Pedro aqui repetiu umas 5, 6 vezes, sempre falando conhecimento de Jesus Cristo, conhecimento de Jesus Cristo. Conhecer Jesus é conhecer os seus ensinamentos. Amém, irmãos? E aí o que ele fala aqui? Se em nós houver esses frutos e aumentar, então é um propósito, eu tenho que crescer neles, desenvolver, melhorar, buscar mais paciência, mais amor, mais fraternidade, mais temperança, é uma evolução. Se houver em mim esses sentimentos e crescer, eu não vou ficar ocioso e estéril. Ocioso é a pessoa sem ocupação nenhuma, sem propósito nenhum, sem trabalho nenhum, sem função nenhuma, vamos dizer assim. É uma pessoa que não tem ocupação alguma, propósito nenhum. Ele está dizendo, você não vai ficar assim, você vai ter um propósito. E se a gente parar para pensar, meus irmãos, isso aqui é propósito para a vida toda. Se a gente cuidar de praticar isso aqui, nós sabemos que nunca vamos ser perfeitos, mas a gente buscar isso aqui já é trabalho até a vinda de Jesus ou até a nossa morte. É ou não é verdade? Porque trabalhar com o nosso coração, buscando essa natureza divina, é um trabalho e é difícil, não é fácil. Jesus diz: o caminho é apertado, a porta é estreita, não é facilidade não. O caminho que leva ao reino tem que ter esforço. Amém, irmãos? Então ele diz aqui: olha, se você não tiver isso, você vai ficar ocioso e estéril. O que é estéril? Sem frutos, infrutífero, improdutivo. Pastor, eu queria que a minha vida produzisse. Aí você encontra às vezes crentes, pessoas que dizem crer em Jesus, só que aí ela não tem esses frutos. E aí você vê, ela creu no início em Jesus, alguma coisa melhorou na vida dela, sei lá, largou um vício, uma cura, uma bênção, só que aí acabou, ficou infrutífero. Ela recebeu aquela bênção, ela creu em Jesus e a vida dela ficou vazia e infrutífera. E aí ela continua com a fé em Jesus, sei lá, frequentando igreja, religião, só que aí a vida dela não produz mais frutos. Por que será? Aqui o Pedro está dizendo: quando você não busca essa natureza divina como propósito, como um trabalho espiritual na tua vida, você fica infrutífero. Você fica estéril, ou seja, nossa vida não vai produzir mais frutos. Agora, se nós trabalharmos o nosso interior, como Jesus disse: eu vos escolhi, vos nomeei para que vades e deis frutos. E ele diz isso para a gente foi chamado para produzir fruto. Então quando eu faço isso aqui, eu procuro crescer nessas coisas, vai produzir fruto a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Então creia, meu irmão, minha irmã, Deus te escolheu não para você ficar vazio, eu não tenho propósito, para você ficar com uma vida infrutífera. Não, Ele te escolheu para você ter um propósito de ter a natureza divina dentro de você e crescer nessa natureza. E o propósito, fazendo isso, é produzir muitos frutos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? E olha, uma pessoa que não coloca isso como propósito na vida dela, olha o que o Pedro diz sobre isso, versículo 9. É forte, hein? Diz aí: pois aquele em quem não há estas coisas, não há esses frutos, o que está escrito aí? É cego, nada vendo ao longe. Olha só, ele está dizendo diretamente: você encontra pessoas que não se preocupam com essa natureza divina, em praticar o que Jesus ensina, esses ensinamentos, esse conhecimento, você identifica uma pessoa cega espiritualmente. Então você pode encontrar muitos religiosos dizendo ou profetizando, falando grandes sinais, fé, muita fé, né? Lembra que Jesus disse que até
os falsos profetas estariam até expulsando demônios. Jesus diz: muitos naquele dia vão dizer: Senhor, expulsamos demônios, curamos enfermos em teu nome. E ele vai virar para essas pessoas e dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Jesus fala isso lá em Mateus 7. Então o que a gente vê? Não é os sinais que mostram, os sinais, né, exteriores que mostram que eu estou no caminho certo, que eu não sou cego. Porque tem gente que ela é assim, né? Ela é guiada pela aparência. Ela vê movimento, ela vê alguma coisa exterior, ela, ali Deus está, ali é Deus na terra, fulano é o poderoso, e assim por diante. Ou seja, ela vê os sinais exteriores. E aqui Pedro diz: quem só se preocupa com os sinais exteriores, só com as coisas materiais, que não se preocupa com o espírito, com a alma, cada um crescendo espiritualmente, ele está dizendo: essa pessoa é cega. E meu irmão, minha irmã, como tem cego religioso por aí, que está frequentando igrejas só atrás das coisas do mundo, das bênçãos do mundo, e não se preocupando com a vida espiritual. Pedro está dizendo: quem faz isso é cego. E ele chega a dizer: não enxerga ao longe. Sabe o que eu entendo por enxergar ao longe? Daqui a pouco ele fala: a eternidade. Só enxerga agora, só enxerga o que vê diante dos seus olhos, enxerga só o que vê diante dos seus olhos. Quem enxerga ao longe, quem pensa na eternidade, vai se preocupar com a natureza divina no seu coração, vai se preocupar em se policiar, em se modelar, em ser humilde, para quando necessário pedir desculpa, pedir perdão, falar com Deus pelos seus erros e buscar a ajuda de Deus. Mas quem não se preocupa, quem não vê longe, quem vai se preocupar só com o que enxerga, só com aquilo que enxerga os seus olhos. E aqui Pedro diz: é cego e não enxerga ao longe. Vamos ler de novo? Pois aquele em quem não há estas coisas. Que coisa? Aqueles frutos que a gente meditou. É cego, nada vendo ao longe. Aí olha o que diz: havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai, é uma atitude nossa, cada um de nós, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Quando você perde a visão da natureza divina, de buscar o Espírito Santo se modelar, você vai acabar tropeçando. Chega a dizer no versículo anterior que acaba esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. E aí você vê às vezes religiosos voltando aos pecados do passado, voltando às coisas erradas do mundo, voltando a pecar, porque não está enxergando mais longe, não está enxergando mais a visão eterna, não está mais com o propósito de ter a natureza divina. O propósito agora é só o que ele enxerga, só o natural, é cego, voltou à cegueira espiritual. Agora quem procura a vida espiritual, como Pedro está dizendo, ele chega a dizer: não vai tropeçar. Até ele usa a expressão forte: nunca jamais tropeçareis. Quando eu tenho foco na natureza divina, em buscar crescer espiritualmente, nunca jamais tropeçarei. Esqueço desse propósito, deixo de lado essa visão, eu vou acabar tropeçando e esquecendo do que Deus fez por mim, da purificação dos meus pecados, e volto a pecar, volto a cair. Então nós temos que ficar com essa visão. E até lembrando os irmãos que aqui nessa ocasião já era, quando Pedro escreveu, já era 65 a 68 depois de Cristo, depois que Jesus já havia vindo a esse mundo. Então quer dizer, imagina aí, 68 mais ou menos depois de Cristo, Pedro escreveu aqui. E nesse texto aqui também ele diz que Jesus já havia mostrado que ele iria morrer. Então você imagina que ele já ia deixar o tabernáculo, como ele chama aqui, terreno. Então você imagina, são as últimas palavras deixadas e escritas pelo apóstolo Pedro, servo de Jesus Cristo, como a gente leu no início. Então olha qual é a preocupação
preocupação dele é dizer que ele é o poderoso, é dizer coisas desse tipo, é dizer que ele ia fazer algo. Não, ele diz: se preocupem, cuidem da sua vida espiritual, cresçam nessas coisas, porque quem não crescer, quem não buscar isso está cego. E aí ele diz: olha, procura cada vez mais fazer jus ao teu chamado, cada vez mais se firmar, cada vez mais se fortalecer. Esse é o teu chamado, você foi eleito para isso, diga glória a Deus. E aí agora olha no versículo 11, que maravilha que ele diz aqui. Olha que maravilhoso esse versículo. Porque assim, quando você faz jus, né, o teu chamado, se fortalece, fica firme em crescer, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Quem se preocupa com a vida espiritual, com a natureza divina no seu coração, vai ser amplamente conduzido ao reino eterno do Senhor Jesus. Amém? A entrada será ampla, será algo maravilhoso em nome de Jesus. Amém? É como uma pessoa que você recebe de braços abertos na tua casa, né? Abrindo a porta: vem pastor comer o churrasco aqui comigo. Vem, né? Você chega bem faceiro. Agora, quando não é uma visita muito desejada, você não abre muitas portas, né? É ou não é assim mais ou menos? Aqui está dizendo: o reino vai estar aberto para você, ansioso, entre outras palavras, a tua chegada, amplamente a entrada vai ser para você. Amém? Diz aí, ó, versículo 11: vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amplamente será a tua entrada, diga glória a Deus. Então pense nisso. Para quem quer ter uma visão longe, essa pessoa vai se preocupar com essas coisas. Quem não se preocupa com isso está cego e não consegue enxergar longe a entrada no reino de Deus. Então aqui Pedro fala sobre isso, e ele frisa aqui também uma coisa que eu vou ler aqui para a gente já orar, que ele fala sobre ele exortar, mesmo eles sabendo disso, mesmo eles conhecendo, porque às vezes também tem pessoas que têm a ideia assim: ah, mas essa palavra eu já conheço, ah, essa palavra eu já sei. Mas aqui o Pedro diz: olha, você já conhece, mas enquanto eu estiver aqui nesse mundo, eu vou falar sobre isso. Quer ver? Olha o que ele diz aí para a gente já orar, no versículo 12. Diz aí, ó: pelo que não deixarei de exortar-vos, exortar é repreender, ensinar, né? Sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Então você já sabe, mas eu vou sempre falar. Eu nunca, entre outras palavras, ele diz: eu não deixarei de falar sobre isso. Então olha como é importante. E aí no versículo 13, para a gente encerrar, ele diz assim, ó: e tenho por justo, olha só como ele já sabia que ele ia partir, ó: enquanto estiver neste tabernáculo, que é no corpo aqui da terra, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Jesus já havia dado essa direção para ele, que ele já estava perto de morrer. Agora veja que ele diz: mesmo assim eu vou deixar essas admoestações. Então eu vou deixar esses ensinamentos para vocês, mesmo eu sabendo que eu vou sair desse tabernáculo. Então a preocupação do Pedro, irmãos, era nós todos trabalharmos buscando a natureza divina, buscando os frutos de Deus para dentro de nós, sabendo que tudo que a gente precisa, tudo que diz respeito à vida já é nosso.
Como eu volto a dizer, Jesus diz que Deus cuida do passarinho, Ele vai cuidar da gente. A Bíblia diz que Ele mesmo diz, Jesus, né, nas palavras dele, que antes da gente abrir a boca para pedir, Ele já sabe o que a gente precisa. Então quer dizer, se eu cuidar dessa vida espiritual, Ele vai cuidar de tudo na minha vida. Primeiro o reino, tudo será acrescentado. Só que as pessoas invertem os valores, deixam a vida espiritual por último e cuidam das coisas terrenas. E aí o Pedro diz, olha, eu exorto sobre isso. Quem não está cuidando disso é cego e vai ser estéril, não vai produzir fruto, não vai evoluir, não vai crescer, não vai desenvolver, não vai produzir. Então nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual, e isso com certeza vai garantir que a nossa vida produza muitos frutos para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém? E não esquece, amplamente, né, a tua entrada será do reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Vamos orar? Fica de pé se você pode, guarda essa palavra no teu coração. Pedro fala despertar, né? Eu vou deixar essa palavra para despertar, eu não vou parar, mesmo sabendo que já conhece, eu vou falar sobre isso. Então o que a gente vê é a importância desta palavra, irmãos, muito importante, tão importante que o apóstolo de Jesus Cristo, ele antes de partir deixa registrado, a vida espiritual tem que ser a nossa maior preocupação, amém? Vamos orar? Pai, o Senhor nos mostrou aqui hoje a importância de buscarmos a natureza divina. Pedro, ele fala que todos nós recebemos a fé igualmente preciosa, todos nós cremos no Senhor, Pai, mas nós fomos chamados para, meu Deus, um propósito. Não foi para ficarmos infrutíferos, estéreis, meu Deus, não foi para ficarmos vazios, meu Deus, desocupados. Não, nós temos uma missão, um chamado, um propósito aqui na terra, e o propósito é alcançar as preciosas promessas do Senhor, em especial a promessa de receber o teu Espírito Santo em nós, de ter em nós a natureza divina, Pai, que é o teu Espírito que produz dentro de nós os dons espirituais, como, meu Deus, é citado aqui a fé, meu Deus, a piedade, meu Deus, o amor, a fraternidade, a paciência, meu Deus, a compaixão. Oh Espírito Santo, vem agora sobre as nossas vidas, Pai, e como Pedro diz, que aquele que quer crescer tem que ter este propósito, tem que ter cuidado desta área, e é isso que nós queremos agora, Senhor, cuidar do nosso coração, da nossa vida espiritual. Meu irmão, minha irmã, isso não é na força do nosso braço, é sobrenatural, é Deus que faz o novo nascimento acontecer, é Deus que nos lava dos antigos pecados, que nos purifica, que nos faz nova criatura. Então peça agora ao Senhor, diga: Deus, me limpa, me purifica, e eu quero crescer na natureza divina, eu quero crescer nos frutos do teu Espírito, no amor, na compaixão, na fé, na paciência. Me ajuda, Senhor, a ter em mim a natureza do Senhor. Oh Pai, tudo que nos atrapalha, arranca da nossa mente, Senhor, arranca do nosso coração. O único que não quer que nós venhamos crescer é o diabo, é ele que quer fechar a entrada nossa do reino dos céus, é ele que não quer que nós entremos. Então, meu Deus, arranca da nossa mente, do nosso coração, tudo que nos atrapalha. Se é, meu Deus, dúvidas que o inimigo tem jogado na nossa mente, no nosso coração, pessoas usadas por ele para criar dúvidas, incertezas, desânimo no nosso coração, arranca de nós, Pai, tudo que nos atrapalha na fé, tudo que nos atrapalha, Senhor, no conhecimento de Cristo, meu Deus, tudo que nos atrapalha para conseguirmos ter paciência, enfrentar as adversidades com calma, meu Deus, guiado por Ti para vencermos. Arranca de nós a falta de moderação, ou muitas das
dentro de nós, a frieza, o egoísmo, quem sabe até situações que nos magoaram, nos chatearam e até hoje estamos guardando. Arranca do nosso coração, Senhor, tudo que nos atrapalha para crescermos na compaixão espiritualmente. Queima agora, Jesus, todo o mal na nossa mente, no nosso coração. Faz uma purificação no nosso interior, uma purificação na nossa vida, e que todo mal, todos os pensamentos e sentimentos que nos atrapalham, em nome de Jesus, que vai embora, sai da nossa vida, sai do nosso coração, vai embora, em nome de Jesus, Pai. E nós te pedimos, Senhor, de maneira sobrenatural, vem com o teu Espírito Santo agora sobre o nosso coração, trazendo os teus frutos, Pai, nos ajudando aonde temos sido fracos, vem nos fortalecendo neste